de formação, na minha época, ter oferecido só isso, existiam muitos cursos que a gente podia fazer também para melhorar e aprimorar a gente enquanto profissional. Então, por mais que aconteça alguma falha, a gente não pode estar culpando momento, ou seja lá o que for. De maneira nenhuma. Isso aí, a responsabilidade, na verdade, ela é sempre nossa. A responsabilidade, ela é sempre nossa de buscar o melhor para gerar o melhor resultado. Isso independente de... Na minha época não foi... Eu coloco isso como ponto de melhoria, nem ponto negativo, mas ponto de melhoria. Você está falando aí que melhorou hoje, já estou fora da polícia quase 10 anos. Então, que bom que melhorou, até porque, nossos heróis têm que ir para a rua realmente cada vez melhor. E aí eu queria te perguntar, tu saiu do Cefap, formadão, brabo, e aí, foi para onde? 23º Batalhão. Ali para mim foi uma escola de polícia. Chegou num batalhão de Zona Sul, né? Então ali você se depara com tudo. Tu vai do céu ao inferno em fração de segundos. O cara que chega num batalhão de Zona Sul, meu irmão, ele vê de tudo. Ele vê de tudo. O morador manda mais que coronel, né? Meu irmão, tu vê lá o polícia salva um gatinho no telhado e enfrenta o vagabundo mais bravo. Zona Sul é quem nem é qualquer um que tá preparado. Tu bancou o PO de praia lá, né? Banquei muito PO de praia. Ali, a praia ali é certo. Caiu no batalhão de praia. Aí aquele que tu sai... cheio de ferrugem, né? De marizinha. A marca da camiseta no colarinho ali. Tu que parece um índio ficou tipo... Verdade, cara. Mas, são experiências e tempos que a gente esquece. Tudo ali é um aprendizado. E ali, depois de formado ali, o que tu coloca assim como experiência? Qual foi a experiência mais marcante que tu teve enquanto recruta, enquanto policial ali do 23? Eu tive uma experiência com um grande amigo aí, o Sargento Viana, que inclusive reformado, ele foi alvejado aí e perdeu uma da vista. Mas, eu tenho grande gratidão ao Viana, que a gente aprendeu muito ali juntos e passou muita experiência para mim. Uma vez a gente recebeu um chamado da Rádio Patrulha para a gente verificar uma ocorrência de elementos armados ali na subida do Morro dos Cabritos. Ali falou que tinha uns elementos armados no meio da rua e tal, e a gente com aquela inspiração de herói, vamos lá que a gente vai ver isso de perto. A gente sempre, quando recebe um chamado desse, a gente procura chamar um apoio, algo desse tipo. Mas aí a gente, não, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo de perto. Quando a gente chegou lá, meu irmão, tem uns 4, 5, 6, tudo armado na subida. Quando a gente chegou próximo, meu irmão, a bala já voou, o pessoal começou a dar tiro, porque viu a viatura, né? Começou a disparar tiro em cima da gente, a gente encurralado ali, meu irmão, a bala batendo, batia nas paredes, voava reboco na gente, caía um pedaço de galho na cabeça. E o Viana, segura aí, meu irmão, segura aí que a gente vai ter que enfrentar esses caras. Eu já pensando em voltar na viatura para chamar a prioridade, mas ao mesmo tempo eu falei, mas o colega tá aqui, eu tenho que estar com ele. E a gente ali, fomos ganhando. E ali, meu irmão, ele começou também a revidar injusta agressão para ver se conseguia conter ali, né, aquela situação. E a gente conseguiu ganhar, progredir. E não sei por que cargas d'água, apareceu mais uma viatura de apoio. E a gente conseguiu ali, meu irmão, conseguimos sanar ali, chegamos no local. Só não conseguimos alcançar eles porque eles correram, né? Mas, na verdade, ali foi uma experiência ali, o recruta ali, ele cabo e eu soldado. Foi uma experiência para mim que ficou marcante ali naquela área do batalhão. A gente comete essa falha, né? Muitas vezes de achar, não, vamos lá, vamos resolver. Isso aí a gente tem que ter esse conhecimento. Mas com o tempo você vai descobrindo essa experiência, você vai escutando os mais antigos, você vai aprendendo e... Precisa, né, cara? Eu lembro de uma ocorrência que eu fiz aqui no Recreio e esse dia eu fui num podcast do Queiroz e o cara que eu salvei o carro dele de um roubo, esse policial foi o policial que recuperou o meu carro. Ele escreveu um texto, eu falo, cara, que incrível. Então, e ele agradece, né? E é gratificante quando a gente recebe isso. E eu lembro que quando eu entrei na rua que eles estavam furtando, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, não vai sozinho. Isso aí. Só que ali eu também já tinha uma bagagem de BOP, porque eu já tinha feito curso, já estava há um ano quase. E aí eu falei, não vai sozinho, não vai sozinho. Aí minha cabeça começou a pensar onde tinha uma viatura que eu podia ir. E aí eu viro à esquerda, vou lá no posto 12, onde tinha um baseamento, chamei os caras, polícia, descia, mostrei arma, mostrei carteira, vem, tô assaltando, desci, corri, peguei os dois, fiz
Fiz uma ocorrência maneira. Ele conta essa ocorrência na internet e aí eu fui ainda na areia e falei assim, quem é o dono do Corsa Verde? Gritando, quem é o dono do Corsa Verde? Estão roubando, aí ele saiu correndo depois, fui parar na delegacia, cara. Mas também o fato de você trabalhar também na Zona Sul, às vezes as pessoas não encaram a polícia com bons olhos. Isso aí é fato, né? Você trabalhando na Zona Sul, você se depara com algumas situações desse tipo. E eu lembro também um fato marcante, que deu no rádio que tinha um carro tinha sido roubado, não lembro se era um Vectra preto, e a gente estava num local e de repente a gente viu um Vectra preto com as mesmas características que tinham se formado no rádio. Aí o que a gente fez? Abordou. E de repente quando a gente abordou aquele carro, aí a pessoa parou, mas não baixava o vidro, nem saía, nem desembarcava, nem desligava o carro, e eu com o fuzil apontado, desembarca, o colega lá aguardando do outro lado, eu dando aquela voz de comando, desembarca do veículo, desliga, abaixa o vidro, acende a luz externa, apaga o farol, e nada, aquele desespero. E você fala assim, caramba, irmão, ali que tu vê que tu tá de frente pra morte e não sabe, né? E de repente me baixa o vidro devagarzinho assim, me sai uma senhora. Seu louco, você tá apontando esse fuzil pra mim, você quer me matar e tal, fazendo altas críticas, né? Aí ela desembarcou, deixei ela desabafar, que também ela tava assustada, né? Eu deixei ela desembarcar, ela desembarcou, falou, sou advogada, isso, tudo mais, aquelas coisas que a gente tá acostumado a ouvir. Quando ela acabou de falar, que eu entendi também o nervosismo dela, aí são experiências que a gente vai adquirindo, né? Eu falei pra ela assim, senhora, a gente acabou de receber no rádio um chamado dizendo que tinha um carro com as mesmas características da senhora. Esse foi o fato pelo qual a gente abordou o carro da senhora, mas de todo modo, se a senhora parar para analisar, aqui por trás da farda também tem um pai de família, também tem um ser humano, e o policial também ele tem medo, mas ele enfrenta o medo, né? Então eu falei para ela, e se a senhora estivesse sendo sequestrada agora? Se a senhora tivesse seu carro roubado agora? A gente está fazendo um trabalho de polícia. Aí se alguém tivesse levado o carro da senhora, a senhora ia falar assim, pô, não vi um policial na rua. Esse é o nosso trabalho. A gente está aqui para não deixar isso acontecer. Agora, essa situação ela tem que existir, porque eu estou resguardando a minha vida, guardando a vida do colega. Então, se a senhora se deparou com isso... E tentando salvar uma possível vida, né? Ela virou para mim e falou, meu filho, você está perto de razão. Retira tudo que eu disse. Eu me vi agora, você falando, eu me imaginei, se eu estivesse sendo sequestrado, você estava salvando a minha vida. Pô, isso é gratificante, isso aí não tem preço. Entendeu? Quer dizer, a gente conseguiu contornar ali... Uma situação também ficou marcante para mim na minha carreira. E é interessante você levantar isso, porque tem muita gente que tem esse ranço de ser abordado pelo policial militar sem levar em consideração o que a gente passa. Isso, com porque certeza. Tu tá falando de um batalhão de Zona Sul, tu imagina em batalhões de Baixada, em batalhões em outras áreas que a gente sabe que a tensão